Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11, deixa eu ver como é que está a tradução. Eu tenho uma tradução um pouquinho diferente, mas vai estar mais ou menos, que eu vou ler na minha aqui, vocês acompanham lá naquela lá. Isso é Deus dizendo para o povo dele, através de Jeremias, falando assim: pois eu bem sei o que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e rogareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém? Eu não gosto de trabalhar com temas quando eu vou ministrar, mas se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu talvez colocaria o seguinte tema: processo para um propósito. De novo, processo para um propósito. Pode tomar assento, fique à vontade, filho, pode tomar assento. Quando nós olhamos a nossa vida, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, quando ela começa a nos revelar toda a essência de Deus, desde o seu começo histórico, registrado na Bíblia, nós vemos que todo o processo que Deus nos faz viver que todo momento que Deus nos faz viver é um processo. E o que vem a ser processo? Alguém já sofreu um processo? Ah, não, é o processo lá do juízo, do advogado. Não é esse processo que eu estou falando. Eu estou a falar para vocês do processo que ocorre dentro da nossa vida, dentro da nossa história. E quando nós olhamos biblicamente, olhamos para que o processo que Deus tinha para o homem era um processo de ser um eterno. Opa, de ser eterno, como assim? O homem não era destinado à morte, mas o processo da tentação e da sua escolha o fez ter um peso de morte, que hoje, quem vai viver para sempre aqui, diga amém. Eu não vou, acho que daqui uns dias, não sei, daqui uns dias, né, não sei. Como diz um ditado, não sei se tem cá em Portugal, mas no Brasil, fala assim: para estar vivo, quer dizer, para morrer, basta estar vivo. É ou não é? O Covid foi a maior prova disso. Mas vamos voltar para os processos. A nossa vida é cheia de processos. A nossa vida, ela é baseada em processos. Até um dia me questionaram por que os brazuca são tão alegres. Parece que eles riem da desgraça, né? Mas a maioria dos brazuca que são alegres é porque são crentes, só pode. Sabe por quê? Porque ele sabe que todo processo tem um fim. Todo processo que parece que é mal tende a findar para começar um processo que parece que é bom. Então não há motivo no processo mal você ficar angustiado, você ficar de cabeça baixa, porque você sabe que vai acabar aquilo ali. E você celebra o teu Deus, sabendo que um dia vai ter fim o processo ruim. E quando chega o processo bom, aí você celebra mais forte ainda, porque você está comemorando a vitória que Deus te deu. E os processos, quando nós olhamos, a exemplo, quando abrimos a nossa Bíblia em Hebreus, no seu capítulo 11, não precisa abrir, quem quiser abrir também não tem problema nenhum, não tem mal não, pode abrir também. Nós olhamos no capítulo 11,
o escritor aos Hebreus, que por um acaso ninguém ainda descobriu quem é, se alguém descobrir aí, por favor, depois me fale. Mas ele nos relata o seguinte, ele fala assim, ó, a fé, o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que não se vê. Deus está aqui? Hã? Deus está aqui, irmãos? Sim. Você está vendo Ele? Então como é que Ele está aqui? A fé que está dentro de você, quando você entrou aqui, você já sentiu uma atmosfera diferente? Quando os louvores foram entoados, de repente você sentiu um negócio diferente dentro de você, a tua fé foi alcançada, a certeza de que Deus está presente. E a prova daquilo que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. É a certeza de que o processo vai te levar, vai te conduzir a um propósito muito maior do que o processo. Tá, vamos lá, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Parece que é confuso, mas não é nada confuso não, tá? Vamos olhar os processos da Bíblia. Vamos usar já no versículo 7 de Hebreus 11. Ele vai falar sobre, praticamente Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé, vai falar sobre todas as pessoas da Bíblia que exerceram coisas fantásticas através da sua fé. Há exemplo de Noé. No versículo 7 fala sobre Noé. Quem que foi Noé? O que ele construiu? Quem sabe? A arca de Noé. Mas quem que mandou ele construir a arca? Hã? Deus. Imaginou só vocês. De repente veio uma voz. Não foi assim, ó. Eis que eu te... Não. Foi de repente. Uma voz. Noé. Opa. Noé. Opa, Senhor. Constrói uma arca. Mas como é que é? Não, ó, a medida é essa, essa, essa. Tá, quanto tempo? Se vira. Constrói uma arca. É lindo quando nós olhamos, quando reconhecemos a história de Noé. Ah, aquele que fez a arca. Mas e se fosse nós? Como é que nós ia fazer essa arca? Você já pensa assim, não, eu vou comprar uma motosserra, vou lá na Leroy Merlin, vou comprar uns par de madeira, o que eu faço? Agora imagine Noé, que ferramenta que ele tinha. Que equipamento, ele tinha algum caminhão para levar as madeiras? Imaginou todo de novo, o processo que ele correu, das pessoas xingando ele de louco. Você está biruta, nunca choveu. Naquela época nunca tinha chovido na terra. E todo mundo talvez passava pela arca sendo construída ano após ano, década após décadas. Todo mundo, ei, Noé é um maluco, é um parvo. Só que quando a chuva veio, Noé e a sua casa estavam salvos. Aí me provam o seguinte, que no processo, Deus falou com Noé, mas quando no caso Noé, está passando pelo processo, se a família inteira não estiver junto, o processo não acaba bem. Eu não sei qual que é o processo que você está passando dentro da tua casa. Ou se você está vendo alguém passando algum processo dentro da tua casa. É momento de unir forças para que o processo acabe bem. Não era só o projeto da arca para Noé entrar, mas era Noé e sua... O processo era doloroso, mas o propósito era bom, era salvação. Se você hoje quer salvação dentro da tua casa, é momento de ouvir a voz de Deus e aceitar o processo que Ele tem para a tua vida.
Quando olhamos no versículo 8, se fala de Abraão. Ele fala lá que Abraão, Deus falou com Abraão, e Abraão saiu da sua terra e caminhava sem saber para onde ia. Espera aí. Eu, quando vim para Portugal, eu pesquisei, eu não, foi a Rose. Pesquisou muito, 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 e assistia vídeo, e via documento, e não sei o que, e tal, como é que faz para vir com visto, e tal. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Portugal. Ah, tá, mas Portugal tem nome. A gente sabia. O Abraão, Deus falou assim, ó, sai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Tá, mas para onde? Eu vou para cá, eu vou para lá. Abraão, sai, vai. Mas para onde? Vai. Olha que coisa louca. Imigrar para onde? Você nem sei para onde que vai. Vida de imigrante é difícil, sabendo para onde vai, sabendo o que tem. Imagine sair de um lugar para chegar não sei aonde. Eu desafio vocês a amanhã pegar as malas e sair para qualquer lugar. Quem que é louco aí? Acho que ninguém é maluco. Só que quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele entendeu que ele precisava passar de um processo. Que processo que é ele? É a quebra de um ciclo. A quebra de um ciclo que estava envolvido com a sua família, uma família por um acaso que era muito idólatra, se envolvia com qualquer tipo de deuses, só que Deus olhou o coração de Abraão e falou assim, não, tem coisa diferente e eu quero ele diferente. Sabe o que quebrar ciclo? É separar aquilo que é ruim do bom e o bom do ruim. Separou. Não, é família, nunca vai deixar de ser família. Mas, Abraão, sabe qual que é o propósito? Ser tu uma bênção. Olha como que é diferente entre ser abençoado e ser uma bênção. A nossa oração é, Deus, eu quero ser abençoado. Só que o propósito que Deus tinha para Abraão não era dele ser abençoado. O ser abençoado era algo, um fator automático. Ele sendo uma bênção, automaticamente as bênçãos viriam sobre ele. Muitas das vezes nós pedimos para Deus, Deus, eu quero ser abençoado. Ah, Deus, abre a porta, faz aquilo. Mas quando cai na nossa responsabilidade de ser uma bênção na vida dos outros, nós fugimos. E às vezes o processo que Deus quer que você saia do teu lugar, mas não é do teu lugar onde você mora, mas do lugar de conforto, da tua zona de conforto, daquilo que você tanto gosta. Ah, mas Deus, será que eu deixo? Deixe. O que pode ser isso? Muita coisa, gente. Quando Paulo lança uma carta a Timóteo falando para os obreiros, parece que quando ele for escolher obreiros, e eu olho isso para toda uma igreja, para todo um povo que se chama povo de Deus, ele fala assim, obreiros de que não tem do que se envergonhar. Eu amplio uma igreja do que não tem que se envergonhar. Quantas pessoas que às vezes têm vergonha de falar que é crente, porque tem vergonha da sua história. E não foi uma história passada, porque Deus transforma, Deus limpa, é daquilo que vive no presente. Pessoas que têm vergonha da sua história. É isso que Deus quer tirar de você. Deus tirou a vergonha de Abraão do meio daquilo que era idolatria pura, para colocar ele num lugar de destaque para ser uma bênção. Deus quer tirar você do meio daquilo que te corrompe, para que você seja uma bênção. Só que para isso existe um processo. Para que você venha cumprir um propósito muito mais elevado, muito maior. E veja que já pulamos daí do versículo 8 lá para o versículo 22, fala sobre José. Olha o sapo aqui, tem um sapinho aqui, né? Quem que foi José? Quem que foi José? Hã?
Cadê a igreja? Quem que foi José? Governador do? Eu imagino José, né? Tem aqueles filmes lá do povo do Egito, os faraó, porque assim, faraó falou assim, abaixo de mim só vai ter você. Você fica aí, acima de você só eu, abaixo de mim você vai comandar tudo. Imaginou só José colocando aquelas roupas, chique, top, mas ninguém lembra do processo que ele passou para chegar até lá. É um processo que dentro da sua casa ele foi traído. Dentro da sua casa ele foi levado quase à morte. Ele foi vendido. Depois de vendido ele foi escravo. Depois de escravo, parece a nossa vida, a gente vai para o buraco. Depois do buraco, a gente sai do buraco, parece que a gente tem que apanhar mais um tanto da vida. Daí daqui a pouco começa a melhorar um pouquinho, foi o caso de José quando chegou na casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar, garanto que ele apanhou bastante, porque até a gente aprender, a gente tem que apanhar mesmo. E depois que ele apanhou tudo que tinha que apanhar, ele aprendeu a trabalhar. Potifar viu, não, esse rapaz é bom. Vamos promover o rapaz, vamos promover para quê? Não, ele vai ser meu segundo aqui, ó. Vem aqui, ó, José, não toca na minha mulher e não toca em mim. No resto, você vai administrar tudo. Parece a gente, quando a gente recebe aquela promoção, parece que as coisas estão subindo. Depois, por laço do diabo, que usa a mulher de Potifar, tentando enganar ele, tentando abraçar, tentando trazer ele para a cama, ele foge. E ela fica tão brava com ele. Eu não sei, ela podia ser a mulher que todo mundo queria, mas José não queria, porque ele não queria se contaminar. Ele tinha um Deus, ele era fiel a Deus. Ele sabia honrar a Deus. E daí, beleza. Ela fica tão brava, vai lá, conta uma história diferente para Potifar. Potifar faz o quê? Lança ele para a cadeia. Parece que a nossa vida, de vez em quando, vai assim, ó. Não tem momentos assim? Só que todo o contexto da história de José, o que determinava o sucesso ou não sucesso, era o posicionamento dele, era a postura. É aquilo que eu falei para vocês. Opa, estamos juntos da família, está todo mundo bem? Eu sou essa pessoa. Fui para o buraco, para a cova. Eu vou xingar todo mundo? Eu vou me desviar? Eu vou sair da igreja? Eu não quero mais saber de igreja? Não. Eu garanto que ele estava assustado. Mas ele conhecia o Deus do seu pai. Ele conhecia o Deus do seu pai Jacó. O Deus de Abraão e o Deus de Jacó. O Deus de Isaac. Ele conhecia o seu Deus. Daí depois ele foi tirado daquele lugar, foi vendido. Passaram os ismaelitas, venderam, foi como escravo. Desviou? Não. Fazer o quê? Estamos aqui. Chegou na casa de Potifar, agora estou bom. Eu estou por cima da nata, agora ninguém me segura. Não, ele era a mesma pessoa. Foi para a prisão. A mesma pessoa, dentro da prisão. Eu imagino José que José, ele já estava com esse Espírito do Senhor dentro do coração dele. E quando ele estava na prisão, ele via os presos assim, ó. Não parece a gente quando a gente está passando por momentos difíceis? Desanimado, parece que não vai ter solução. Mas José não. José olhava, está tudo bem? Puxa vida, essa cela aqui está tão suja, vou varrer. Ia todo mundo para comer, talvez ia tudo... Não, peraí pessoal, vamos se organizar aqui, ó. Faz uma fila, vai lá. E ele organizando... Agora, eu quero que vocês me contem.
Se vocês já viram a história de um carcereiro, de um rapaz que cuida da prisão, entregar a chave para o preso, falar assim, ó, você administra a prisão, eu confio em você. Se não for por causa disso aqui, não existe. E foi isso que aconteceu com José. Ele fez a diferença no meio do processo que ele estava passando. Não é aonde que você está. Não é o processo pelo qual você está passando. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser uma bênção por onde você passar. Aquilo que estiver acontecendo à sua volta não tem que mudar a pessoa que você é. Quem que você é? Imaginou só se José chutasse balde? Ou se ele caísse na tentação? Puxa vida, a mulher de Potifar é tão bonita mesmo, está me dando mole. Opa, é agora. Já não bastava toda a riqueza que eu tenho agora junto com eles, agora vou ter a mulher do homem um dos mais poderosos do Egito. Aonde que ele ia parar? Deus está contando com um povo que está disposto, por mais que esteja passando por processos difíceis, sempre faça a diferença. Quem sabe essa palavra hoje está vindo a você para te levantar, para dizer para você assim, ei, não interessa o momento, é Deus quem cuida de você. Não interessa pelo que você está passando, seja financeiro, seja dentro da família, não interessa. Seja saúde, não interessa. Ah, mas é que eu já estou meus dias estão tão avançados, eu olho meu cabelinho está branco. Será que é comigo? É com você. Sabe quando que termina o nosso processo? Termina. É dois tipos que podem terminar. Ou é assim, naquela caixinha de madeira. Ou é assim, ó, corpo transformado ao encontro de Jesus. São dois momentos que podem terminar esse processo. Tem vida? Tem. Então você pode ainda ser uma bênção. Tem saúde? Você pode ser uma bênção. Não tem saúde? Você pode ser uma bênção. Você tem dinheiro? Pode ser uma bênção. Não tem dinheiro? Você pode ser uma bênção. Deus hoje me coloca aqui a convocar você a ser corajoso, a mudar de postura, a sair da sua zona de conforto. Ah, mas está tão ruim. Está ruim para você, porque o Senhor tem dado a sua misericórdia para você, tem te dado fôlego de vida, e isso já basta para nós sermos fiéis a Ele. E quando nós aceitamos a Jesus, já para encerrar, quando nós vemos em Lucas, no seu capítulo 9, versículo 23, Jesus falando assim, ó, ou seja, se alguém quiser me seguir, vir após mim. Se você quer vir após Jesus, eu quero ser chamado de cristão. Você quer? Então ele fala assim, ó, tome a sua cruz a cada dia. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz dia após dia. Mas que cruz é essa? Daí que eu não pergunto assim, ó, qual que é a tua cruz? Qual que é a tua cruz, irmão Miguel? Não olha para a esposa. Não olha para a sogra também.
A minha cruz agora tá mais leve, né, amor? Tá bem mais leve esses dias. A minha cruz pesa mais ou menos 79 quilos. Pesada? Sabe o que é a sua cruz? É a sua natureza. É você. Você é essa cruz que você tem que levar. Mas você vai ter que carregar ela. E carregar ela dia após dia. Só que daí eu junto essa palavra lá com Hebreus 12, 14, que diz assim, ó. Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Aí agora eu vou acabar as minhas palavras. O que é santificação? É o processo de se tornar. E o que é santo? Eu gosto tanto da frase que tem aqui na nossa igreja, que é igreja, vida abundante, lugar para pessoas imperfeitas. Santo é sinônimo de perfeito? Não, exatamente, não. O significado da palavra santo significa separado. Ou seja, é aquilo que Paulo quer, ele está falando no comecinho lá, não vos conformeis, ou seja, não se amoldem, não tome forma do mundo, desse sistema que cada dia mais quer corromper a nossa vida e nos separar de Deus, mas se amoldem ao Senhor, ou seja, o processo da santificação não é ser perfeito, mas é ser um dia melhor que o outro. É ser um dia melhor que um outro. Hoje, como é que você está hoje? Olhe para você, como é que você está hoje. E como que você pode melhorar para ser amanhã um pouquinho melhor que hoje. E depois de amanhã, melhor que amanhã. E depois, e assim sucessivamente. Aqui não está dizendo para você ser perfeito, está dizendo para você entender que cada dia você pode ser melhor. É esse o processo. Nós temos processos que vamos chegar até a bênção, mas esse processo nos faz chegar até a Deus.